Muito bem, estamos de volta a contar na rede deste domingo. Dado Cavalcante estava ali tentando, ele conseguiu, ele pensou, ele disse que Jair era titular, depois ele falou que Marcão. Jair era titular, Marcão, e depois ele Marcão. falou que Jair era titular. Falei Jair e Marcão. Marcão são titulares, é? Não. David e Felipe eram na semana passada, tá? Não, 3 meses atrás. Retrasado, 15 dias atrás. Antes do Milton. Antes do Milton. É um processo. É um processo, que vai fazer com que ele... Não tem nenhum titular. O ataque do Sport, quem é? Quem é titular? É Morato, é Andrigo, Rogério, Marlone, não sei. Como um time que não tem, eu estou falando de identidade individual dos jogadores, é um e agora eu estou problema. falando de identidade de grupo. Não, você tem um problema, claro, essa condição. Por isso que eu falo, o Milton chegou agora, né? Vamos ver a repetição, vamos ver a sequência. Infelizmente, não tem muito o que fazer por conta da... tempo. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Vamos ver. Bom, vamos voltar a falar do Cefute. Uma das linhas que eu mais analisei, e eu sou muito franco, e que bom que eu pude falar isso para os colegas de imprensa na frente de todos eles. A mesa que me coube foi a mesa do marketing e a mesa da relação imprensa-clube. E uma coisa que eu fiz questão de enfatizar, duas coisas que eu fiz questão de enfatizar. Primeiro, foi de que a imprensa, ela tem que entender o produto do futebol. Você já deu uma pincelada nisso aí. Se o clube perde, todos perdem. Perfeito. Todos perdem. Ah, não, minha função é dar opinião, é dar informação, eu não estou aqui para torcer para o clube algum, não interessa o que vai acontecer. E aí eu perguntei lá como é que está o pessoal da imprensa de Sergipe, como é que está o pessoal da imprensa do Piauí, da Paraíba, do Maranhão, porque sem clubes na primeira divisão, repercussão não existe, a audiência cai, a audiência caindo, você não tem receita, não tendo receita, você não monta equipe, não montando equipe, está todo mundo desempregado. Então é claro que é importante isso. E um outro ponto que é fundamental, é a imprensa entender que comete análises que são infundadas. Por exemplo, as pessoas falam, não pode ter treino fechado, que absurdo. Eu falei para ele, se eu sou treinador, eu abro uma janela para você mostrar, mas eu vou mostrar para o cara o que eu vou fazer dentro do... Você quer o quê? Que eu mostre a jogada ensaiada? Aqui eu treinei, como é que vai surtir efeito? Jogada ensaiada tem a primeira. Só. A segunda já não é mais ensaiada, porque a segunda o cara já sabe, né? Então, se você mostra isso no treino, ou seja, existem direitos que pertencem ao clube e que precisam ser respeitados pela imprensa também. Essa é uma condição, uma das condições, outras que a gente já falou, né? A questão do treino fechado, eu tive uma experiência extremamente positiva do ponto de vista do treinamento mesmo, do rendimento do treino mesmo. Eu passei nos últimos clubes que eu trabalhei, né? CRB e Paysandu 3 vezes. Entre eles o Náutico, e nós tínhamos janelas. As janelas eram preenchidas pela imprensa. Nós não tínhamos treino fechado, entende? A relação era outra. Nós tínhamos treino aberto. 3 vezes na semana a imprensa ia, fazia as imagens, pegava as entrevistas, e nos outros 2 era só eu com o time. Então assim, eu planejava a semana sabendo qual seria o treino que eu iria realmente fazer. Só um detalhe. Aí é o contrário. O clube tem que abrir as portas para entrevistas. Eu quero conversar com o Dado, eu quero conversar com o Júnior, eu quero conversar com o Humberto, eu não quero conversar com o Marcelo. É um direito que assiste. Entrevistas, isso é uma coisa. Imagem de treino, não. Mas o clube também tem o direito de preservar algum jogador em algum momento. Não sei, pô. Acho que tem. Não sei como você preserva. Vamos lá, você tá com, sei lá, vamos supor, um determinado jogador fez uma partida muito ruim. Aí que ele tem que falar. Eu vou botar ele na coletiva? É aí que ele tem que falar. Depende, ele tem que falar. Mas essa falta de instrução por parte dos clubes, e aí é outro assunto que é a assessoria de imprensa, que eu acho absurdo, o que determinam para que eles façam, não é que eles façam absurdos, é que determinam, tem que ser assim. O assessor de imprensa tem que chegar e dizer, cara, se você vai agora na hora que perdeu e vai lá, tudo depois, cara é... Mas tem algumas pessoas, como o Júnior falou, Léo, infelizmente tem algumas pessoas que não estão preparadas para isso e acabam fugindo mesmo, até porque se elas vão, é pior. O cara se expõe, o cara fala algo que não deveria, expõe a torcida, expõe o clube. Eu, particularmente, assim, acho muito pessoal essa questão a imprensa quer um atleta e a assessoria manda outra, é isso que você está falando, sim, né? Porque tem lá internamente, por mais que tenha alguns jogadores que aparecem mais, tem os caras que são introvertidos também, que não conseguem ver câmera, que não conseguem ver microfone, enfim. Ô, Léo, vê o Durval aí. A gente é de uma época, Léo, que você... Epa. A gente é de uma Isso época... aqui é tal. Tá certo. E que a gente pegava o microfone, entrava no vestiário do clube, né? Os jogadores tomando banho. Eu não estava feliz, não. Tava tomando banho. Eu não era feliz. Eu peguei essa época, não é que eu peguei essa época. De toalha. O gato aparecendo aí agora. Não é que eu peguei essa época. Eu lembro disso aí, na época do Central, em Caruaru. Não, no Central, em Caruaru. Eu
Eu não era feliz. Isso podia acontecer na época do vôlei feminino, aí tudo bem. Aí você ia no vestiário, entrevistava as meninas, não tem Eu problema. vi no YouTube isso. Eu acho que a profissionalização levou realmente a haver essa restrição. Agora, eu concordo com você também. Eu acho que o jornalista ele precisa saber, ele tem a pauta dele, ele tem a ideia dele, pô, o jogador, eu preciso entrevistar aquele jogador, porque aquele jogador foi fundamental na equipe. E se o clube nega isso, eu acho que é errado, realmente. Então, acho que tem que haver um meio termo, tem que haver um bom senso, vamos dizer assim. Bom Eu senso. acho que é o que tem que balizar essa relação da imprensa com o clube. E também, Léo, os tempos vão mudando, né, Léo? Assim, as coisas vão, Para melhor ou para pior? em alguns casos, para pior. Pois é. Em outros Então, casos, para mude. melhor. Mas eu acho assim, por exemplo, hoje, uma coisa que eu acho que o comentarista deveria fazer, que não faz, é ir para o treino. Você comentar só o jogo de futebol, você não está vendo o dia a dia do treino. Aí, às vezes, o cara bota um cara para jogar, o cara que fez um treino fantástico. Aí o seu repórter não é bom, não passou isso para você durante a semana, você não sabe que o cara está arrebentando de bola. Aí é uma série de situações. Eu tive o prazer de montar algumas equipes, todas as equipes que a gente montou no rádio, eu dizia para os repórteres, vocês são os olhos dos comentaristas. Então vocês é que podem dizer, eu chego aqui e digo que o Evandro lá na lateral esquerda não está pronto para entrar. Perguntei essa semana. Eu falei, ô Ricardo, não é possível que o Evandro não esteja rendendo mais do que o Sander. E ele falou, não tá, Léo. Então ele acompanha o treino, ele vai acompanhar o treino e vê. O que eu acho que hoje o comentarista tem que fazer, basicamente, e foi uma das coisas que a gente discutiu bastante, quem foi que falou em terceirização dos olhos aqui? Teve um técnico que falou, não vou terceirizar meus olhos, não estou lembrando quem foi. E eu não terceirizo meus olhos, cara. Eu vou até 2h30 da manhã, mas eu vou ver o jogo do qual eu vou falar. Um dia desse estava conversando com um amigo da gente, dizendo, ó, deixei para o teu jornal, fui pelo teu jornal e não foi assim não o que aconteceu. E às vezes um comentarista tem uma opinião dele é diferente da minha. Então é fácil você chegar, passar os melhores momentos, ouvir um comentário e depois dizer o comentário em cima do comentário que o cara fez. Não é teu, não é tua análise, é dele. Concordo. Então é tão difícil, Júnior, você acompanhar hoje o número de jogos que existe já hoje. Por exemplo, eu vou para o treino de tarde para ver o treinamento do esporte, eu vou assistir agora de tarde a United e uma Champions League, você entende? Porque se você acumular tudo, você enlouquece. Mas o que eu estou falando, foi só um exemplo que eu dei de que realmente o futebol está mudando, entendeu? Não é mais aquele futebol daquele tempo atrás. Só também pegando esse gancho, né? Acho pertinente fazer Você está pegando gancho demais, esse comentário. Nas equipes que eu trabalho, o assessor de imprensa ele participa da reunião prévia do treino. Né? Antes do treinamento, nós reunimos a comissão técnica para estabelecer qual vai ser o treinamento, quais são os objetivos, quem faz o quê e vai. O assessor ele participa dessas informações para que ele leve as informações aos setoristas do clube. Qual? O treino vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte é assim, assim, assado. A segunda e a terceira. Agora, você há de convir, Léo, que infelizmente tem alguns setoristas, a Roberta até brinca, que se colocar um cafezinho quente na sala de imprensa, um lanchezinho lá, ele nem no campo pisa, só vai dar as entrevistas. Então também não está muito preocupada com o que acontece no treinamento. E ainda pega a sonora, às vezes faz em casa pelo telefone e pega a sonora do assessor de imprensa. É uma relação de volta. A gente se preocupa muitas vezes na informação que vai ser passada e a pessoa que passa a informação também não está muito preocupada. Você não vai ficar preocupado com gastronomia agora, sabia? E nem com aquela discussão, onde eu vou botar gasolina no meu carro, em que eu posso confiar. Simples, eu vou dar a dica para você agora. Solta aí a imagem que ele vai ver e vai conferir. Esse é o posto federal da Muribeca, para você que mora nessa região ali de Prazeres, da Zona Sul. O Dado tem 3 triplex ali naquela área de Candeias, então pode ir lá. Aí você vai conhecer esse restaurante que está aí na tela, ó, Seu Chico. Fique de boca aberta. Vou mandar um abraço para o meu amigo da ESPN, Marcelo Orefs, que esteve aqui no Recife essa semana, a gente foi comer uma peixada, ele ficou boquiaberto mesmo. Tava uma delícia. Mas dá uma olhada nesses pratos aí do Seu Chico. O dado da salada, Léo. Maravilhosa. Dado da salada? Salada. Às vezes Essa cartucheirinha aqui do lado me parece que está mais para uma dobradinha, quando eu caprichada. fico sem trabalhar, assim, aumenta. Seu Chico, agora quem está com problema dele, vai e volta, é Roberto, né, bicho? Roberto Fernandes, ele vai, Enche volta. cega, sanfona. Enche seca, treinador sanfona. Aliás, deixa eu dizer aqui, Seu Chico, vá lá, frequente. A dúvida é se você abastece e depois come, ou se você come e depois abastece. Essa é a discussão do posto federal da O Muribeca. importante é você sair com o seu tanque cheio, entendeu? Os dois. Isso. Os 2 tanques. Ou no carro, Boa, ou boa. Enche os seus 2 tanques. Boa. Isso. É um bom slogan pro posto e pro Seu Chico. Dado, aliás, vocês dois encaixaram bem no Cefute, que ninguém falou. Sabe o que foi? Zé Roberto Guimarães e Bernardinho. Olha o estilo dos dois. Calma, veja bem, vamos devagar. E o outro... Tá mais pra dentro de Vitor. Um acelera, outro... Como fala meu pai no inteiro, um acelera, outro debreia, né? Um acelera, outro debreia. Outro é padrasto. Vocês falaram, o Humberto tocou num assunto interessante, dessa coisa de se estruturar para subir. Foi algo que a gente discutiu bastante, foi muito importante, foram muito importantes as presenças
do Marcelo de Jesus, do CSA. Aliás, ele não foi só CSA, ele subiu o Ceará, ele subiu o Asa, né, para a Série B. Sérgio Papelinho do Fortaleza. Papelinho do Fortaleza, que também é um profissional, né, mais alto gabarito. E o que o Humberto puxou foi o seguinte: é possível na Série C evoluir, mas eu só discordo de que é melhor evoluir na C do que evoluir na A. Concordo. Quando você chega na A, se você tiver cabeça... Olha, o Santa é o maior exemplo disso. O Santa comeu prato feito na beira da estrada. PF, sabe o que é BF? Feijão, arroz e bife, em padaria. Porque não tinha dinheiro para comprar, para pagar restaurante. D para C, 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 B, B, A. Subiu. 10 anos se passaram entre o ano em que o Santa caiu para o ano em que o Santa voltou. Quando ele volta, ele tem um orçamento, para quem tinha um orçamento de 300 mil, ele tem um orçamento de 26 milhões. 26 milhões. O Santa não pegou 1 milhão desses 26 para fazer o campo que está fazendo hoje uma... O que é rifa, não? É uma associação de torcedores. Para hoje pagarem tá frente... um campo que custa 1 milhão. Ele está tentando ir por 600 mil e não está conseguindo. Quando você chega na primeira divisão, Beto, o que você tem que ter é algo que eu fiz questão de falar várias vezes essa palavra dentro do Cefute. Humildade. Humildade. Para reconhecer que o CSA se estruturou para subir, mesmo tendo um cara injetando dinheiro. O que quando fala, também fulano botou investidor. vai tirar. É um investidor, ele está botando, vai tirar. O Fluminense está atrás do investidor para pagar todos os débitos dele, é uma pessoa só. O Fortaleza a gente tem que aprender. O futebol cearense a gente tem que aprender. O Ceará está aí reagindo na primeira divisão. O Fortaleza vai chegar, como disse, dado à primeira divisão. Alagoas, que a gente jamais esperou, que estava com o CSA na segunda divisão do Campeonato Estadual, está subindo de produção. A Bahia está com 2 times mais estáveis do que o nosso. Nós estamos caindo com o único representante da A para B e estamos com 2 na C. Chegamos na primeira divisão e fomos fretar avião para jogar a Copa do Brasil com o time reserva. Ô, bicho, você pega 26 milhões para administrar, Humberto, é mais fácil do que você administrar na C. Um exemplo dessa organização, para mim, até o Dado já citou, é o América Mineiro. Que ele cai, né? Mas ele cai com perspectivas claras de subir no outro ano. Aí eu queria aqui entrar no assunto esporte novamente. Você acha, Dado, que o esporte ele vai cair? Se cair por acaso, tá ok, torcedor do esporte, estou dizendo que vai cair não, ainda tem muito aí, mas se por tem acaso cair, assim, não. Ele cai como um time com amplas possibilidades, como os times aí que a gente sempre vê, né, Grêmio e tal, de subir rapidamente, de passar como apenas um castigozinho ali em um ano, né, na Série B, ou ele cai para lutar? Bom, do ponto de vista financeiro, caso o esporte caia, excepcionalmente em 2019, o esporte vai ter um decréscimo jamais imaginado nos últimos 10, 15, 20 anos atrás. Que é aquela mudança da regulamentação dos contratos, né? Cai fora os contratos feitos pelo Grupo dos 13, pelo Clube dos 13, o esporte hoje é membro, e vai ser feito o contrato padrão para as equipes, então a quantidade e os valores financeiros eles vão cair abruptamente, vai ser uma readequação muito grande que o esporte vai passar, espero que não, né? Espero que consiga permanecer, mas caso caia, em termos financeiros, o esporte vai sentir demais. A estrutura, ela está pronta. O esporte tem um centro de treinamento, o esporte tem torcida, o esporte tem a Ilha do Retiro, o esporte tem a tradição, tem camisa, mas dinheiro vai faltar. Dinheiro não vai... As pessoas que estavam acostumadas a trabalhar com fartura, vai ter que trocar o filé mignon pelo contra-filé, vai ter que... Enfim, vai ter que ser feita uma readequação financeira. Isso aí não sou eu que estou falando, não é um matemático, não é um economista, não é um treinador, é qualquer ser humano que entende que os valores vão mudar muito. E com essa mudança, a possibilidade da equipe, do time mudar muito também é grande. E quando se muda muito, aí aparece aquela interrogaçãozinha. Dois pontos vamos pensar para o esporte, se ele cai não, eu acredito que ele infelizmente vai cair. Finanças e política. A finança, o Dado já falou, você tem um redirecionamento de verba, que vai ser mais ou menos estilo Europa, né? Você vai ter 40%. Uns falam que é 50%, 30 e 20, outros falam 40, 30 e 30. A informação que eu recebi, acho que foi do Jorge Guilherme, falou pra gente, era 50 por igual. O Gustavo estava lá no Cefute, é 40, 30 e 30. Então tá. Então 40 para todo 40 mundo por igual. 40 por igual. 30 por audiência e 30 por rendimento. Isso. Né? Essa vai ser a divisão.
Até a cláusula que defendia o time que caía pela primeira vez para a segunda divisão, ter a receita mantida para ter um ano para voltar, acabou. Vai embora. Então, financeiramente, o esporte vai passar por problemas sérios. Tomara. Que diga-se de passagem, Léo, só pegando esse gancho, eu acho justo que você realmente não tenha essa proteção financeira. Claro que sim. Porque o Internacional jogou uma Série B com 100 milhões. Lógico, Júnior. Tem nem como não voltar. Com essa mudança, pode surgir um Leicester. Com essa mudança. Tem razão. Sem essa mudança, você está com 300 milhões contra 26, é preciso que 12 times de 300 milhões sejam Muito incompetente. muito incompetentes para você ser campeão. Assim pode surgir um Leicester. Porque a diferença do Leicester não é tão exorbitante em cotas. Estava falando que em finanças lá a história é outra. Você tem carnê, você tem história de clube, Aí tem tem nome, tem arrecadação royalties, de outra tem outras formas. Mas será mais justo, Júnior, sem dúvida alguma. Pode ser que a gente tenha um time campeão. Nunca na história dos pontos corridos, uma equipe fora dos 12 principais, né, Foi 12 campeão? principais respeitas, foi E campeão. nem será. Não, mas vai mudar. Com essa mudança, Pode surgir alguma... surge uma luz no fim do túnel que não é um trem. Porque do jeito que estava a situação, não seria. Quem disse isso foi o doido lá do Jorginho. O Jorginho que jogou no meio campo do Palmeiras, não é o Jorginho do Dunga não, que falou que... Vocês querem, lá no Bahia, está pensando que você vai ser campeão brasileiro de novo? Tira o cavalo da chuva, com esse regulamento não vai ser não. E não ia. E eu falei aqui para a ESPN, inclusive para o Brasil inteiro, que isso não ia acontecer e não vai. Você tem um campeonato com G8, que é esse campeonato aqui que interessa para nós. São 50, e você entra no campeonato onde 50 ficam e 50 vão embora. Esse é o grande drama, esse é o grande problema. Vou falar da Pitu? Calma, Marcelo. Pô, tem calma. Deixa eu terminar o programa, pelo menos. Vai lá, tem calma. Você vai adquirir os produtos da Pitu pela internet. É a loja online Pitu. Simples. Você acessa na internet lojaonline.pitu.com.br e faz a sua encomenda. Chega na sua casa, tem o kit caipirinha Pitu Gold, a Vitoriosa, que é a cachaça extra prêmio da Pitu, tudo à sua disposição no lojaonline.pitu.com.br, o seu boteco na internet. Tem intervalo de novo? De novo? A gente vai ter que parar, mas o dado está quase sendo sufocado aqui. Voltaremos já. Para todos os efeitos, você, para o público de Pernambuco, é cachaceiro e comilão.